Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy. Isso E aí, aí. viva 2022, né? Mais algumas lives aí para esse ano fora. Exatamente. Gostei do Viva 2022. Muito bom. Bom, o que a gente tem hoje? A gente vai ter uma série de lives agora, né? Falando sobre toda a trajetória do desenvolvimento profissional, né, Gabriela? Sim. Contextualizando, né? Acho que é uma palavra bem interessante nesse momento. Contextualizando sobre toda a trajetória da profissão, o profissional, né? Então, a gente vai estar trazendo uma sequência de lives aí bem bacana sobre esses dois teminhas aí para as pessoas entenderem um pouco melhor e se contextualizar no nosso ambiente, né? E uma coisa importante que é, toda profissão, a gente sempre avalia também, né? Pelo quanto a gente recebe, qual é a prospecção que a gente tem, né? Então, e qual é o tema de hoje, então? Sim, um tema muito importante, né? E o tema de hoje é quanto ganha um projetista de produto sem graduação e sem experiência, né? Então, como o Anderson falou, eu acho que antes, a não ser que seja um dom nato, né? Algo natural, algo que você veio ao mundo para isso, mas eu acho que quem tá em dúvida da sua profissão, quem tá procurando, até quando sai do ensino médio, né? Do segundo grau, ou até quem já fez uma profissão e tá almejando outra profissão, eu acho que pensa muito nessa recompensa, porque hoje em dia é fundamental a gente ter, né? Não só essa recompensa, mas como também ter uma qualidade de vida e dar uma qualidade de vida para nossa família, né? Então, exatamente. Eu acho que é um tema, como você falou, quando a gente vai escolher uma profissão é algo que a gente pensa muito. E por isso, a gente está trazendo esse tema para contextualizar sobre a nossa... E fica ligado que é uma série, viu? A gente vai começar hoje esse bate-papo, mas vai ter uma sequência bacana, porque quem se prepara para trabalhar em projeto de produtos, né? Tem que se preparar para o mundo, para trabalhar. E é natural isso. Você está se preparando, você está aprendendo engenharia a desenvolver, a fazer projetos, você vai estar se preparando para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então fica ligado que a gente vai trazer muita informação de diversos países no mundo, não só no nosso Brasil, claro que é importante, que é o primeiro, mas também outras oportunidades fora e quanto ganha, como é que funciona e etc. Fica ligado. Isso aí. E que é muito bacana, né? Essas oportunidades fora que a gente também fica na dúvida. Pô, será que tem? Será que é acessível? O que será que eu preciso, né? Então, acho que são algumas dúvidas que eu também já tive. Anderson com certeza também já teve. Então, outras pessoas vão ter e a gente vai estar contando tudo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, para começar, né? Quem tá aqui na live com a gente... O que é um projetista de produto, né? Então a gente vai falar quanto ganha um projetista de produto. Mas antes, para quem ainda não conhece a área, não é da área, né? Que a gente costuma falar, a área de desenvolvimento de produto, né? Que é uma área ampla, que tem bastante campo de atuação. Então, para quem ainda não conhece, o que é um projetista de produto, né? Então vamos contextualizar aqui dentro da profissão, né? O que é se especializar e ser um projetista de produto. Então, quando eu te pergunto, né? Pergunto para você que está nos assistindo, o que é um projetista de produto? Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Vamos lá se acerto. Eu acho que a primeira imagem que vem à nossa mente quando a gente se pergunta, quando a gente fala, né? Anderson é um projetista de produto, Gabriela é uma projetista de produto. Então, a primeira imagem, você imagina, primeiramente, um cara, né? Já tem uma objeção aqui, né? Meninas, por favor, vamos fortalecer. É uma área que as mulheres estão entrando bastante também. Então, quando a gente pensa em projetista de produto, a gente pensa em uma pessoa, né? Um profissional trabalhando no desenvolvimento de uma peça. E de início a gente pensa logo em engrenagem, em algum sistema mecânico, né? A gente pensa, para quem já conhece, software de modelamento. Para quem não conhece ainda, imagina algo virtual, né? Porque, obviamente, hoje em dia na mão, a gente já entrou, já não usa, né? Nas indústrias. Então, de início, a gente imagina isso aí, né, Anderson? Com certeza. A gente já imagina logo todo tipo de produto, e quando fala mecânico, então, você já acha que é engrenagem e tal, que é um produto, né, na verdade, né? Lembrando que, olha só, todo produto, né, todo e qualquer produto, quer seja mecânico ou não, ele nasce para resolver um problema. Sim.
entendeu? Então, por exemplo, copo não é um produto mecânico, mas ele foi desenvolvido para conter a água, o suco para a gente beber, Isso é legal. né? Por exemplo, agora o para-choque de um carro, ele é um produto mecânico, né? Porque ele precisa de funções mecânicas para dizer para que veio, vamos dizer assim. Para sua funcionalidade. Então essa é a diferença. Exatamente. Pô, muito interessante isso também, né? Abrangendo um pouco mais também de produto, né? Então, realmente um produto nasce, então esses insights, essas ideias que a gente tem, né? A gente tem para solucionar um problema. Então, quando se fala de engenharia, principalmente, você pensa logo, até o símbolo de engenharia, né? Engrenagem. Então, você imagina um sistema mecânico, algo assim. E acho que você imagina também algo complexo. Mas vamos dar mais uma imagem aqui. Acredito que todo mundo pensa também que é um cara que desenha perfeitamente. Acho que já aconteceu muito isso comigo, não sei com você. Pô, então você faz desenhos? Então eu falei, não, eu faço desenho. É muito comum quando as pessoas falam assim, mas você é projetista de produto e tal, então você desenha na mão. Exatamente. E não é assim. O que acontece é o seguinte, E aí vamos falar um pouco da nossa área, que é na área, né, que a Dortec atua em desenvolvimento, em serviços e tal. O cara que a gente chama do projetista, a gente chama ele de designer. Sim, exatamente. Só que dentro da Volkswagen, da Ford, da GM, enfim, Peugeot, o que quer que seja, Fiat, quando a gente fala de designer, são dois, se confunde, né? São dois designers. Um é o designer que é o cara que eu considero o artista. Então, é o cara que está dentro do estúdio fazendo aquilo ali, ó. Exatamente. Desenhando na mão as primeiras propostas. Traços, né? Traços, as linhas de caráter, enfim, o tema do carro. Então, isso nasce assim. De repente, vamos fazer uma outra live depois, no futuro, falando sobre a sequência do desenvolvimento, né? Como nasce, quais são as ideias, é bacana. Mas o cara que está lá fazendo na mão... É o cara que é o artista, meu, que tem o dom sabe? Sim. Na mão, ele desenha mesmo e faz as propostas. Pronto. O chefe dele, do estúdio, do design, vai ver várias propostas, vai dizer qual é o tema, e aí ele vai construir na mão. A roda, faz o rabisco. Farol, tudo. A cara do carro. Exatamente, a frente ali, as linhas de caráter laterais e tal. Enfim, e o cara desenha na mão. Esse é o designer, é o cara, sabe, de desenho. Existe também o designer que está na engenharia, que é o cara que é o projetista, que a gente chama de design também. É o cara que é projetista, que está dentro da engenharia fazendo o desenvolvimento mecânico da peça, construindo a peça, né? No CATIA, no IDEAS, enfim, no IDEAS eu fui bem longe, né? Mas, enfim, no SolidWorks, etc. Então, no NX, e aí é o design. Então, assim, o projetista de produto é o cara que atua dentro da engenharia de produto, trabalhando no desenvolvimento. Exatamente. No projeto. Né? Quer seja na parte criativa ou na parte de execução de engenharia. Então, quando você chama de product design ou projetista de produto, é um cara que vai estar executando, né, esse espaço. Então, ele tem lá os pontos, né? Depois a gente pode até explicar como é que sai, né, desse primeiro desenho até chegar ao CAD, né? Até chegar ao desenvolvimento. Eu acho que cabe uma outra live, viu? Porque é muita coisa. Eu ia começar aqui, mas vamos esperar. Então, até chegar lá, e esse cara, né? Que somos nós, vamos desenvolver através de uma ferramenta digital, né? Hoje mais atual, né? Que forneça mais ferramentas e que possibilite mais operações. Então, a gente vai desenvolver na ferramenta certa. A gente já até trouxe um pouquinho de diferença de icing para CATIA, quando usa quando usa... Mas a gente vai desenvolver na ferramenta certa, de acordo com cada produto, cada peça, né? Então, a gente vai desenvolver. Então, a gente não vai chegar lá na mão e vai começar a desenhar e tem que ter um desenho muito bonito. E também a ferramenta digital não é algo de outro mundo, não é algo que está inacessível. É algo que está muito mais próximo do que a gente imagina. Vou dar até um exemplo claro. Se chegar hoje, a gente já passou pro Facebook, né? Antes do Facebook tinha Orkut, né? A gente passou pro Orkut, Facebook, já tem Instagram, já tem TikTok. Então, a gente aprende a mexer com essas ferramentas. E por que não aprender uma outra ferramenta, né? É clicar botões. Então, o que a gente traz é muito mais do que isso. É o conceito por trás disso, né? Que é o aprendizado.
Mas a ferramenta não é algo que está muito distante. A gente aprende a mexer em tanta coisa, né? Cara, a ferramenta é o que você precisa para trabalhar, só isso. Exatamente. E aí, falar em complexidade, trazer essa animaçãozinha aí, né? Que é uma simulação, né, de injeção, uma análise de injeção. E aí é que todo mundo diz, nossa, mas isso é muito difícil. Imagina até profissionais, engenheiros bem de mais idade, assim, trabalhando com isso, mais experiente. Ou então, aqueles caras, assim, que estão, sabe? E não é uma realidade distante, né? Não é algo distante, é algo, sim, acessível, sim, disponível para aprendizado e sim, é possível você se tornar. Com certeza. Eu vou até um pouco além, tá? É necessário. Sim. É necessário. Porque o projetista de produto do passado, ou, né, o profissional que trabalha na engenharia desenvolvendo um produto, ele no passado, ele por si só poderia ser um bom projetista. Um bom cara que está lá pegando a classe A do estúdio. E quando eu falo classe A, pode ser para qualquer coisa, tá? Brinquedo também, então dependendo da qualidade dela, tem uma classe A também. O avião tem classe A, enfim. Mas é mais comum na automobilística, né? Em motos, carros, enfim. Mas o que acontece? Eu preciso... O cara, quando era um bom projetista, um bom designer no passado, ele é um cara que ele arrebentava na ferramenta digital que a gente chama, que é o CAD. Né? Então, ele é um cara que ele conseguia controlar a árvore de construção perfeito, sabe? Uma árvore booleana, bonitinha, organizada e tal, que é importante fazer isso. Mas hoje, por si só, não é o suficiente. Cara, o que é importante hoje é que o profissional ele tenha consciência de que ele precisa, por si só, entender o processo de desenvolvimento completo, desde a concepção, desenvolvimento e finalização. E para que a coisa aconteça bem, ele precisa saber fazer uma análise reológica, por exemplo. Exatamente. Entendeu? E que evita erros de fabricação, né? Evita perdas, evita você ter custos excedentes no projeto. Então, assim, é muito valioso um profissional que tem esses 3 pilares que Anderson citou aqui. Então, hoje em dia, como Anderson falou, não é suficiente você ter apenas um. Por que não é suficiente? Porque hoje está tudo otimizando, né? As empresas querem redução de custo. É normal, o mundo é competitivo, é o capitalismo. Então você precisa ser um profissional mais qualificado que você puder para se tornar valioso. Porque a empresa só vai precisar de um, não vai precisar de várias, o HH que a gente chama, né? Exatamente. E aí, quando esse profissional ele se torna 7DMA, né? Do perfil 7DMA, 7% dos profissionais que conseguem desenvolver, conseguem modelar e analisar, ele é cobiçado por multinacionais, por empresas. Se você se prepara da forma correta e em um menor tempo possível, você está apto a ter excelentes salários. Ganhar 5 dígitos, 6 dígitos, enfim. E você consegue trabalhar de forma ou autônoma, se você quiser, ou mesmo você sendo um funcionário CLT, entendeu? Então, com essa capacidade, você consegue trabalhar em qualquer lugar no mundo. E outra, quando você vai para fora, você normalmente vai ser... Tem né, o CLT lá e tal, que é diferente do Brasil, mas normalmente você vende sua hora de trabalho que você ganha muito, muito, muito mais. É uma hora valiosa. Então, dando seguimento, né, aqui, né, ao que a gente está falando de primeira oportunidade de emprego como projetista de produto. Mas por que primeira oportunidade, Gabriela? Você está citando como primeira? Porque para muitas pessoas, de fato, é a primeira. Muitos colegas saem da faculdade e não conseguem essa primeira oportunidade, né? Muita gente, digamos assim, o roteiro de qualquer profissão, né? É você estudar para aquilo, ou então você se preparar, ou então você ter a vontade de aprender, né? E aí o que você faz, né? Para conseguir sua oportunidade no mercado, para você entrar no mercado de trabalho, né? Então, você vai lá e começa a procurar empregos, né? Então, você começa a procurar empregos, começa a procurar, você vê vagas abertas, né? Então, você faz um currículo para aquela vaga, né? Então, você prepara lá, você vai lá, senta no computador, faz seu currículo, prepara ele e fica na expectativa e manda para as empresas, né? Quem tem colegas, manda para os colegas. Quem conhece donos de empresa, manda para os donos de empresa. E fica lá na expectativa de que
o RH entre em contato com você, ou o dono entre em contato com você, ou o engenheiro entre em contato com você para lhe dar essa primeira oportunidade profissional. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Já, com certeza. E eu tenho até uma contribuição para fazer hoje. Muita gente, é natural isso, tá? Muita gente gosta de incrementar o currículo para ganhar a posição. Isso é muito arriscado. Eu já conheci empresas no passado, concorrentes da Dortec, que inclusive mexiam no currículo do possível candidato para vender ele para o cliente dela. Então isso é um problema. Mas ontem eu conversando com um ex-cliente meu, né, que hoje virou amigo, ele falou assim: Anderson, teve um cara que entrou lá na empresa, ele falou que ele era especialista em superfície. Aí ele foi contratado, fizeram entrevista com ele e fizeram a cagada de não fazer um teste. A ferramenta. Exatamente. E ele entrou, ele foi contratado. Quando chegou lá, esse meu amigo, o Antônio, falou assim: cara, esse cara não conhece. Mas no currículo dele tinha. Ele não falou nada pro chefe dele. Ele falou assim, pô, porque também não cabia ele sabe, tipo, fazer isso com o cara e tal. De repente ele tava, ele pensou assim, será que ele tá nervoso? Porque ele tá começando agora, né? Enfim, deu a oportunidade pro cara. Só que ele percebeu que o cara realmente não sabia. Aí ele chegou pro cara e falou, cara, fala com o chefe, velho. Você não consegue entregar. Você não consegue. Então, não faça isso. Não bote no seu currículo algo que você não consegue fazer. Porque você se queima. Hoje nas redes sociais está aí, né? Muito fácil. Duvido que a empresa iria fazer isso com ele nas redes sociais, mas é ruim isso. Então, quando você colocar, faça, velho, execute. Não é impossível você ser um bom projetista de produto. Sabendo fazer desenvolvimento, sabendo criar, sabendo projetar, sabendo fazer uma análise, sabendo criar superfícies com qualidade. Não é difícil, não é, sabe? Não é uma coisa, não é trivial. Você não vai chegar sozinho, sozinho é muito complicado. Mas se você estiver no lugar certo, você vai evoluir e rápido se tiver. Sim. Então não faça isso. Eu peguei o gancho aí do seu. Sim, excelente. É algo realmente que acontece. Então, e isso acontece, Anderson, eu acho que é por conta daquela sede de trabalhar. Normal. Não tá conseguindo a primeira oportunidade, por quê? Porque da mesma forma que você tá esperando que esse carinha aqui, né, que é o RH, vamos supor, entre em contato com você, o cara também tá esperando que no seu currículo tenha qualidades o suficiente para que ele possa entrar em contato com você, que atenda a vaga. Então, é muito importante que o cara como a gente falou no primeiro slide, né, que o cara ele se prepare para essa oportunidade. Então, a gente vai estar trazendo aqui ainda nessa live, né, como se preparar. Então, pra gente não adiantar muito. Então, o cara também tá esperando que você se prepare. Só uma coisa, desculpa, Gabriela. Manda no Teams aí a pergunta que eu não tô conseguindo enxergar aqui, tá? Manda no Teams. Então, o cara também tá esperando que você esteja preparado. E então, às vezes você fica esperando aquela ligação e não consegue porque o cara não encontrou essas qualidades. Por exemplo, um cara que seja especialista em superfície, né? O cara não encontrou no seu currículo isso e a vaga precisa. Exatamente. Aí tem uma vaga lá de engenheiro, ou uma vaga de projetista, ou uma vaga de designer. Então, quando chega essa vaga, o cara quer algumas características, dependendo do produto que ele desenvolva na empresa dele. Então, o cara quer essas características no seu currículo para que você desenvolva o produto dele. Por exemplo, uma pá eólica, né? O cara vai contratar um cara para uma empresa que desenvolve o produto uma pá eólica. O cara não vai pegar um engenheiro recém-formado que não tem experiência no CAD e em compósitos, por exemplo. O cara não vai pegar. Então não adianta. E se você bota que tem, chega lá na frente, você não vai ter alguém que lhe dê esse suporte. Chegou a pergunta? Chegou, tá aqui. Bom, é possível aprender projetos sem antes passar por uma faculdade? Cara, pergunta super importante, né? Muito. Acho que é até base do nosso tema hoje, da nossa live. E, Heber, é sim, viu? Com certeza absoluta. Olha só, nada de errado com a faculdade, eu acho que tem que formar sim, tem que formar em engenharia, enfim. Mas eu conheço vários amigos que são excelentes profissionais na engenharia que não são formados engenheiros. Sim, eu também. Excelentes. Então, é possível sim, porque olha só, a profissão, a projetista
Você não aprende na faculdade. Sim. Você não aprende. Você vai formar engenheiro, mas você não aprende a ser projetista lá, de produto. Você não aprende. Tem especializações que ensinam isso? Sim, mas de uma outra forma. É só teoria, sem ferramenta, é muito teórico. Então, como é que você faz para você se especializar nessa profissão sem antes da faculdade? Como é que você faz? Você tem que estar, como a gente já falou em outras lives, você tem que estar num ambiente de especialista. Vou dar um exemplo. Se você ou qualquer outra pessoa entrar na Dortec, vamos supor que você fez qualquer faculdade lá, não importa. Ou nem tem faculdade, mas você gosta da área de projetos, você desenha lá, está começando a aprender e tal. Você vai virar um especialista aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro tem profissionais que trabalham na área, são especialistas, trabalham em projetos de produto, aprendem as técnicas de desenvolvimento, aprendem a fazer análise geológica, análise estrutural, enfim, tudo mais. E sabem instruir, né? E sabem instruir, entendeu? E você aprende a projetar, você atende a clientes, você faz, enfim, você aprende a profissão. Então, se você está num meio onde tem esse tipo de conteúdo, você vai, sim, se formar, se tornar um projetista de produto. Exatamente. Tá? Uma coisa que é comum, as pessoas acham assim, em grandes indústrias, em grandes empresas, por exemplo, empresas de eólica, automobilística e tudo mais, a engenharia, o engenheiro que está lá dentro da engenharia, e quando eu falo engenharia, ou melhor, quando eu falo engenheiro, não significa que ele é engenheiro, tá? Formado, ele não é contratado como engenheiro, obviamente. Se você não é engenheiro, você não pode ser contratado como engenheiro, claro, né? Mas o analista, que normalmente é assim que faz, né? Quando você trabalha na engenharia e não é formado, você é contratado como analista. Uhum. E tem altos salários quando você tem experiência, tá? Esse profissional, ele não assina nada. Sim. Peraí, mas é certo, é errado? Peraí, não, calma aí, vamos entender o processo. A engenharia, que tem profissionais altamente capacitados e qualificados, desenvolve o projeto que é submetido a uma análise. A diretoria, a supervisão, enfim, que está na escala acima, que acompanha o projeto, é que vai assinar. Aí esse cara, né? Assina o projeto. A diretoria e tal, assina o projeto, porque precisa homologar e tudo mais. Mas toda aquela galera, todas aquelas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que desenvolveram, que estão no desenvolvimento, e aí a gente usa o termo engenheiro de produto, porque a gente faz uma analogia, né? Sim, e tal. mas é o designer, mas né? Inclusive o nome entra até nos desenhos, como designer. Exatamente, entendeu? Então, sim, é possível, e eu vou te dizer, e eu vou até avançar um pouquinho mais. Antes de formar engenheiro, eu já era projetista. Bem antes de formar. Sim. Eu comecei antes, eu aprendi o SolidWorks, aprendi o EDIS, aprendi o CATIA, aprendi a projetar, eu vendia projetos, né? Eu fazia projeto. Depois é que eu formei engenheiro. Foi uma coincidência, tá? Não foi eu que escolhi isso, não. A coisa foi acontecendo. Que eu acho que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas isso aconteceu, entendeu? Então é natural, não tem problema. E assim, todo profissional que se especializa, que aprende a fazer projetos, a empresa dificilmente ela vai, a não ser que ela queira um engenheiro que assine documentação e tudo mais, mas ela quer os seus skills, a sua habilidade, ela quer contratar você para desenvolver. Exatamente. E você não vai assinar nada, entendeu? Exatamente. Eu também comecei a comercializar meus projetos na faculdade, mas assim, é interessante que eu tive vários colegas também, em outras empresas que eu trabalhei, que não eram engenheiros, mas dentro da área de projetista de produto, faziam faculdade em paralelo, porque queria formação. Não necessariamente era um requisito. E são salários altos também, né? Porque é a hora, é a qualidade, é o que ele sabe fazer. Exatamente. Que é o salário dele, né? Que é a profissão dele. Então, assim como as empresas estão buscando, e isso é uma coisa que a Dortec vem batendo sempre na tecla, o mercado precisa de profissionais completos. As empresas elas estão buscando isso e não estão achando. Por isso existe tanto profissional em busca de uma oportunidade e não está achando, certo? Então a gente já sabe que precisa ter esses skills, como o Anderson falou. Para aí sim você fechar negócio, você entrar na empresa, você ter sua primeira oportunidade profissional e começar a ter a recompensa com isso, né? Então a recompensa vem, hora extra vem, todo seu salário vem, a cada momento que você vai se destacando vem, e aí sim você vai estar dentro. E aí vem a pergunta, né? Nossa, então
A gente já explicou o que é um projetista de produto, né? A gente já explicou como é para você ter sua primeira oportunidade, né? E aí você me pergunta, poxa, Gabriela, mas como um projetista de produto deve se preparar para conquistar, né? Essa primeira oportunidade. A gente já até começou a falar aqui de umas qualidades que você precisa, 7DMA, né? Sim. Que é saber desenvolver um produto, né? Saber modelar, saber fazer uma pré-análise. Então, a gente já falou dessas qualidades. Mas qual é a outra qualidade? Com certeza, você não precisa ter passado por uma faculdade, você não precisa já ter trabalhado na área, mas com certeza você vai precisar estudar. Com certeza. Essa pode ser a boa ou a má notícia. Essa pode ser, depende, né? Mas com certeza você vai precisar estudar. Por que, Gabriela, você vai precisar estudar? Como tudo na vida, a gente precisa aprender a fazer. Ou a gente está imerso em um ambiente onde a gente se desenvolve com esse ambiente, que de certa forma você vai estar estudando, você vai estar pesquisando, você vai estar entrando em contato com pessoas que sabem para te orientar. Ou você está imerso dentro desse ambiente, né? Ou você vai ter que realmente sentar e começar a estudar, a preparar. E isso aconteceu com o Anderson. A gente vai contar a história dele mais pra frente. Ó, isso daí é inédito, eu vou ficar ligado. Aconteceu com o Anderson, aconteceu comigo. Então, você vai precisar sentar, porque assim, se for um desejo seu, colher frutos, bons frutos no futuro, você tem que se preparar agora, né? O que a gente sempre fala. Então, você vai precisar sentar agora, abdicar de certas coisas e estudar. Não tem jeito. E quanto antes isso acontecer, melhor. Porque as oportunidades acontecem, né? Então, e a todo momento, exatamente. Então, Gabriela, mas aí hoje, pandemia, eu vou precisar ir para outra cidade, aqui em Salvador não tem tantos cursos, ou o que é que eu posso fazer? Eu tô perdida, eu não sei nem de onde começo. A gente tem um advento, né? Eu vou falar assim, muito interessante, que é a internet, né? Então, hoje em dia, as coisas estão se adaptando à nova realidade, ao novo normal, né? Então, você consegue, sim, de dentro de sua casa hoje, ter acesso a coisas que antigamente você não teria. Então, você consegue, sim, se preparar dentro de sua casa. Então, você não vai precisar nem... Você pode controlar, inclusive, suas horas. Organizar seu horário, não gastar com transporte, não gastar com alimentação, não gastar com outra cidade, não se afastar de sua família. Você consegue se organizar hoje de dentro da sua casa. Então, você consegue se tornar um especialista de produto de dentro da sua casa, né? Então, dentro desse notebook aí, desse menino, ele pode estar muito bem aqui aprendendo o CATIA, por exemplo. Ele pode estar aqui aprendendo uma ferramenta de Simula, por exemplo. Então, ele pode estar se preparando para se tornar um projetista de produto com skills que o mercado quer, né? De dentro da própria casa dele. Então, isso é muito interessante. Eu sou novinha, mas eu não peguei essa realidade. E aí, você deve estar me perguntando, mas onde eu acho essas informações? Né? Então, eu acho que... Mas onde eu começo a estudar? Porque eu já procurei na internet, eu já olhei vídeos, mas eu não consigo me aprofundar, eu não consigo tirar minhas dúvidas, eu não consigo me especializar. E aí, Anderson? Esse é um diferencial muito grande, né? Porque assim, o advento da internet, ele ajuda, mas também atrapalha, né? Sim. Porque se você não coletar as informações corretas, você perde muito tempo ou você vai para a direção errada, né? Tem que ter muito cuidado com isso mesmo, porque dentro da internet tem tudo. Então, para que você desenvolva bem e para que você consiga seguir um caminho mais curto possível, porque, como eu sempre falo, a nossa vida, o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? E não dá para ficar 20 anos tentando aprender alguma coisa sem ir para frente. Você tem que aprender rápido, para colher rápido e ter bons frutos rápido. Então, você tem que procurar especialistas. Né? Então, a Dortec Academy tem a missão, e é por isso que ela nasceu, de gerar conteúdo gratuito aqui, que a gente coloca na internet, para que você entenda esse mundo de desenvolvimento, né, de projetos de produto, para que você consiga evoluir, entender como funciona e evoluir rápido. Então, você tem que procurar especialistas. E eu não estou falando só da engenharia não, tá? Na parte de projetos de produtos. Eu estou falando qualquer um, médico, direito civil, né? Enfim, tudo mais. Esse é o objetivo. Isso aí. Então, fantástico, né? Então, já é, assim, pra quem tá começando, são informações, assim, que te deixam mais tranquilo. Você vai estudar,
É obrigatório, não tem pra onde fugir. Mas são informações que torna isso mais acessível hoje em dia, né? Então, vamos lá. Então, aí é a pergunta que você deve estar se fazendo, tá? Então, eu consigo virar um projetista de produto, eu não preciso ter necessariamente experiência, né? Uhum. Não necessariamente eu preciso ter uma graduação. Então, eu consigo me especializar. Se eu tiver essa vontade, se eu tiver esse desejo, se eu já me imaginar lá no futuro colhendo esses frutos, eu já consigo. Uhum. Eu já sei onde procurar, né? A gente dá até uma dica aqui. Então, eu já sei como me preparar. Então, a partir de quando, né? E como eu começo a ganhar a partir de 5 dígitos como projetista de produto, né? Que é assim, até uma pergunta, quanto deve ganhar? 5 dígitos. Então, como eu consigo ganhar a partir de 5 dígitos, né? Como projetista de produto? E aí, a gente entra em um ponto, né? Você precisa se tornar um expert. Não tem como você chegar em uma determinada profissão e ser um dos que mais ganham, ser referência, ou ser um dos mais requisitados pelas empresas se você não for um expert. Se você não tiver o domínio de todas as skills e o domínio, né? Eu não tô falando conhecimento, eu não tô falando de você ter visto alguém mexendo, eu não tô falando de você conhecer a ferramenta, tô falando domínio. Então não tem como se você não tiver o domínio. E quando você tem um domínio, você se torna referência naquilo. E quando você se torna referência, seu valor vai lá pra cima. Não tem jeito, isso é normal em qualquer área. Projetista de produto, né, a área de desenvolvimento de produto, não é diferente, né? Uhum, com certeza. Então você precisa se tornar um expert. E como é que você vai construir, né? Até esse cara aí pintando as estrelinhas, né? Você vai construindo ponto a ponto. Você vai se preparando. Você aprendeu uma ferramenta, ou você já sabe uma ferramenta, você passa para outra. Você já tem um domínio, você passa para outro. Enquanto isso, você já pode estar, inclusive, trabalhando no mercado, né? Deve, né? Deve. Então você já está trabalhando. Vamos dizer que você é designer e você já está aprendendo uma pré-análise. Ou você ainda não entrou, mas já está estudando para ser um designer. Então, isso você precisa fazer. E à medida que você começa, a sua curva é exponencial. Com certeza. Exponencial. Não é um para um, não. Você vai crescer de uma forma absurda. Que quando você se vê e olhar para trás, você vai dizer, nossa, mas eu já fiz isso tudo. Uhum. Cara, eu vou dizer assim mais. Olha só, eu não posso revelar nome, mas ontem nós perdemos uma cotação. Uhum. Perdemos uma cotação. Esses dias para trás. E sabe para quem a gente perdeu uma cotação? Eu não sei, na verdade, para quem foi, né? Mas eu sei que a gente perdeu para um autônomo. Caramba! Perdemos para um autônomo. Não, bacana, beleza, tudo bem. Paciência. A nossa empresa, ela tem os custos fixos dela. Sim. Então tem profissionais qualificados e tudo mais, tá? Enfim. E a gente tem um valor, que eu não posso falar o valor hora, senão meu concorrente vai saber. Mas eu sei que a gente perdeu. E a gente perdeu para um autônomo. Porra, o cara cobra menos. Obviamente. Mas esse cara, quanto é que tá ganhando? Sozinho. Sem custo, sem pagar custos de... Enfim, olha só. O cara é autônomo. Então, eu não vou conseguir competir com esse cara nunca na vida. Ah, Anderson, mas então você tá formando autônomos para perder... Cara, paciência, vai ter contratos que ele não vai conseguir entrar. Em grandes montadoras, por exemplo. Precisa de uma equipe. Mas tem outros trabalhos menores que ele pode entrar. Entendeu? Então a gente forma sim autônomos. Não tem problema nenhum, não tem medo disso não. Entendeu? Então olha quanto esse cara tá ganhando. Sim. Então, velho, eu vou dizer mais. O profissional que ele consegue hoje trabalhar como autônomo ou vender sua hora de trabalho, ele pode ganhar em torno de R$50 por hora. Cara, R$50 por hora dá 8 mil por mês. Mais ou menos. Entendeu? Então, e aí é buscar, claro, quanto mais ele se desenvolver, mais ele vai ganhar. Mais ele vai, entendeu? Então ele vai ser requisitado. Então, dá sim para ganhar bem, com certeza. Não só como CLT, mas como PJ também. Sim, exatamente. Entendeu? E assim, como o Anderson tá falando, o autônomo trabalha da onde ele quiser e a hora que ele quiser. Obviamente que vai ter reuniões, vai ter alinhamentos que vai ser no período... como é que se fala o horário normal? ADM, administrativo? Horário administrativo. O horário normal é ótimo. Depois desse novo normal... Então, obviamente vai ter horários que ele vai... Mas ele trabalha de qualquer hora. Se o cara quiser trabalhar de madrugada, ele trabalha. Se ele quiser começar a trabalhar às 6 da manhã, ele começa. Então, não necessariamente você vai ter que estar indo ali para pegar um transporte, para estar indo para uma empresa, para ficar em um horário administrativo, Então,
tem vantagens, certo? Então você consegue fazer esses crescimentos, e autônomo hoje está vindo realmente como algo muito forte em vários setores, não só como projetista de produto. Uhum. E o crescimento também é exponencial, porque à medida que você está lá dentro, você só aprende. Você começou, você só aprende. E quanto mais você aprende, mais você se torna expert. Quanto mais expert você se torna, mais você é recompensado por isso. Em todas as formas, certo? Uhum. Então, aí sim você começa a comemorar, né, suas oportunidades que vão chover, né? Então, assim que você se tornar uma referência, outras empresas vão te conhecer, outras propostas vão vir, e você vai estar comemorando, porque sua conta vai estar bacana, né? E vão ter Exatamente. muitas oportunidades, assim como oportunidades fora da sua cidade, né? Fora do seu país, né? Outside, né? Exatamente, outside. Quando você exatamente, é exatamente isso. Quando você se especializa, quando você começa a aprender e você entende o processo, porque é só uma questão de você se perguntar o que é que a empresa que está me contratando, ela quer. Ela quer o melhor serviço, no melhor tempo possível e na maior assertividade possível. Pô, Bacana. entendeu? É óbvio, isso aí é batata. Mas por que isso? Porque se ela consegue desenvolver mais rápido, se ela consegue projetar, ter o produto dela em menos tempo, ela vai conseguir chegar no mercado antes. E se ela consegue chegar no mercado antes, ela ganha mais do que o concorrente dela. Então, você percebe que é um jogo de... é um ajudar o outro. Então, se eu entrego mais, eu cobro mais, eu ganho mais, ela também vai ter benefícios à empresa, ela vai chegar antes, ela vai ganhar, vai vender mais, ela vai chegar primeiro e tudo mais. Mas como é que você faz para se tornar isso? Então, você tem que investir em você. Você tem que entender como é que o mercado funciona, e é por isso que a Dortec Academy está aqui, para te ajudar a entender de forma global. Não é só no Brasil não, tá? Esquece isso. Desenvolvimento, projeto de produto, você tem que olhar para o macro, para o mundo inteiro. Tá? A gente vai ter outras lives falando de outros países. Suécia, que já há anos contrata muito, Estados Unidos, enfim, tudo mais. A Europa, de modo geral, investem muito, muito mesmo em projetos. Então, né, você tem que... É outra moeda, uma né? outra, entendeu? Então, olha para fora. Exatamente. Então, isso que Anderson falou, o melhor investimento que você faz é investimento em você mesmo. Uhum. Então, invista sem medo, porque você vai colher lá no futuro, tá? Uhum. E oportunidade de outros países. Imagine, para você sair de um lugar onde você tá para outro, obviamente você vai estar ganhando mais. Com certeza. Então, os dígitos aí, a gente tá a partir de 5, só tem a aumentar. Só tem a aumentar, sem dúvida. Então, vamos lá. Então, a gente já explicou, né, o que é um projetista de produto. A gente já passou como, né, se preparar, como ter a primeira oportunidade, quanto ganha, né, a partir de quanto ganha, né, porque é aberto aí. Então, já falamos de algumas oportunidades, né, vamos trazer mais lives falando sobre essas oportunidades, tanto no Brasil quanto fora, mas já falamos sobre oportunidades, então, inúmeras oportunidades, certo? Tanto como autônomo, CLT, para ganhar diversos salários, enfim. E aí, agora a gente vai trazer aqui uma coisa inédita, muito interessante. A gente vai trazer aqui um exemplo de um projetista de produto, que é o Anderson, né? E como ele começou, como foi a caminhada dele, porque eu acho bem bacana quando a gente tá nessa posição de começando a prospectar uma profissão, a gente ter uma referência, né? Então, a gente... eu também tô curiosa pra saber dessa história aí. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o projetista de produto, Anderson Doria, aí. Conta pra gente. Já cheio de cabelo branco ali, né? Mas tudo bem, beleza. Bom, o que acontece é o seguinte. E aí eu vou chegar até num nível que eu nem comentei antes, mas eu vou chegar num nível mais pra frente aqui. Olha só. Eu comecei, na minha carreira de projetos, eu comecei empreendendo. É engraçado isso, né? Eu sempre fui empreendedor. Sempre. Minha vida inteira, eu não me vejo em um momento que eu nunca empreendi na minha vida. Eu já empreendi com perfumes. Eu fazia perfume em casa. Eu já fiz rifa, enfim. Eu tinha uma moto, né? E vendia moto, enfim. E eu tive, com 18 anos, eu tive uma ideia de fazer desenvolver um alarme, sabe?
E aí, alarme ele é um produto, certo? Certo. Só que ele é um produto que contém a parte plástica, que é a caixa, controle remoto e tudo mais. E também contém a parte eletrônica, né? Que é o alarme. Só que como eu tenho esse espírito empreendedor, eu tava na praia um dia, e aí chegou um cara vendendo um monte de produtos, assim, tá? Eu tava pensando na minha vida, eu tinha 18 anos, né? Cara, o que eu vou fazer da vida, velho? O que eu vou, sabe? Enfim. E eu nem era engenheiro formado ainda, sabe? Nem tinha entrado na faculdade ainda. Já era pra eu ter entrado, eu não entrei. Porque eu fazia teatro, fui morar no Rio, aí fiz teatro no Rio e tal. Meu pai ficou puto, minha mãe apoiando, mas beleza. E aí eu tava na praia, e aí esse cara chegou, aí eu vi vários produtos, aí eu vi um alarmezinho pequeno, assim, sabe? Aí eu falei, caramba, foi o primeiro estalo de produto que eu falei assim, cara, eu vou fazer esse produto. Vou desenvolver ele, vou fazer um pra mim, tipo, né, um produto meu. Aí eu comprei esse alarme na mão do cara. E aí eu desmontei, cheguei em casa e eu desmontei ele todo, sabe? Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer pra reproduzir isso aqui? Pra criar um novo, né? Não era pra copiar, mas eu queria criar um meu, uma identidade, até porque aqui deveria ter patente, né? E aí eu falei assim, não, eu vou desenvolver um pra mim. E aí? Como é que faz? Porque eu não sabia projetar, eu não sabia o que era um produto, quais os desafios que tem para desenvolver um produto, eu não sabia nada. E aí eu fui no Senai. Na minha cabeça, eu falei, vou no Senai, porque o Senai é a Federação das Indústrias e tal, vai me ajudar. É referência, né? É referência, é um excelente local. Mas eu achava que ele ia fazer de graça para mim. Meu primeiro erro. E eu fui lá. Não, eu liguei. Aí eu falei assim, eu tenho um produto aqui pra desenvolver e tal, eu quero um apoio de você e tal. 18 anos. 18 anos, E aí, os caras falaram assim, não, beleza, pode vir aqui, vamos marcar tal hora. Massa, eu fui. Só que eu morava em Lauro de Freitas, né, cidade de Salvador, na metropolitana, né. Aí, só que eu não tinha grana suficiente pra ir até lá e voltar pra casa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o produto, peguei o ônibus, fui até a Paralela, desci na Paralela e fui andando até o Senai. Andei ao Orlando Gomes lá, tal, fui até lá. Pra quem não é de Salvador, é longe. E a reunião era 14 horas. Eu lembro como se fosse hoje. Isso foi em 2001, por aí. Aí os caras falaram assim, beleza, velho, vem aqui e tal. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, os caras entenderam, aí começaram a me perguntar o que você quer fazer. Eu falei, eu quero um produto assim, parecido com esse, mas uma identidade minha, eu quero vender, eu quero desenvolver um produto, eu quero, né, fabricar um produto, eu vou ser o fabricante, e eu quero fabricar ele para vender só que eu quero que seja um produto barato, acessível, fácil de instalar e tal. Eu já tinha aquele mindset, sabe, de tipo, eu quero vender barato, só que eu quero vender muito. Aí os caras, pô, beleza, massa, vamos criar um design aqui, vamos criar e tal, a parte eletrônica, chamou o pessoal de eletroeletrônica. Aí beleza. Aí no final das contas falou assim, a gente vai fazer aqui, vou te passar uma cotação. Aí foi aí que minha ficha caiu, né? Eu não falei nada pra eles. Aí eu falei, beleza, velho, beleza. Não, a gente vai fazer uma cotação, vai te mandar uma cotação do desenvolvimento, né, da parte de engenharia. E a parte de fabricação também, né? Porque depois que você desenvolve a parte eletrônica e o plástico, que é para fazer o controle e tal, a caixinha, você faz a ferramenta. Beleza. Aí eu saí murcho de lá, velho. Falei, pô, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu fui andando, cara, metade do caminho. E voltei andando pra pegar, só tinha 2 transportes. Só que eles não sabiam, né? Não, tá fazendo o papel deles, né? Da engenharia e tal. Eu falei, tá bom, eu saí, recebi a cotação. Nossa senhora, velho. Eu nem sei quanto que era hoje. Eu acho que vou até procurar vou trazer esse valor aqui pra cá. Sim. Porque tava no meu e-mail pessoal, né? Aí, cara, eu falei, pô, e agora? Ferrou, né? O que é que eu fiz? Como todo brasileiro? Não desiste? Não desisti nunca, velho. Aí eu falei, beleza, já que não dá pra ir no Senai, então vamos nessa pra outro canto. Vou procurar quem faz isso comigo. Aí eu procurei um cara de eletrônica. Na minha cabeça tinha que ser o cara de eletrônica primeiro. Achei um cara, meu amigo até hoje, tem um tempo que eu não vejo ele. Aí eu falei, Barata, o apelido dele é Barata. Professor ele é o professor Pardal. É mesmo? Sério, de verdade. Nossa. Ele tem muita invenção e tal. Que massa. Aí eu falei pra ele assim, Barata, vem cá, você consegue desenvolver isso aqui, cara? Ele pegou lá,
Falei, dá sim. Oxi, tranquilo, velho. Falei, então beleza. Falei, ó, vai tocando aí, que eu vou procurar Design. a parte do produto, né? Da embalagem do produto. Tá bom. Aí comecei a rodar, e achei um cara. Beleza. Era um ferramenteiro. Naquela época, em Salvador, se eu não me engano, tá? Se eu não tiver enganado, desculpa se eu estiver enganado, mas acho que só tinha 2 caras de ferramenta. Se fosse em São Paulo, tinha um caminhão. Mas em Salvador não tinha muito. Se eu não me engano, só tinha 2. Falei, e agora, velho? Aí eu fui atrás dos caras. Bom, aí achei um. Só que... Aí o que acontece? Eu também não tinha dinheiro. Pra fazer o produto, precisava... Só que eu pulei a parte de projeto. Eu fui direto pro ferramental. Cheguei pro cara e falei, meu amigo, eu não tenho projeto, não sei projetar, não sei fazer nada disso. Mas eu quero um produto parecido com esse. Eu vou te trazer a parte eletrônica e você, a partir da parte eletrônica, você consegue fazer uma embalagem para esse alarme? Aí o cara, consigo. Eu falei, sem projeto, sem nada? Eu consigo. Eu falei, beleza, então, tá bom. E foi assim que eu fiz. Só que ele me passou o orçamento. Outra paulada, né? Falei, pô, não tenho grana, velho, e agora? O que é que eu fiz? Montei a empresa e fui tomar um empréstimo no banco. Fui no BNDES. Eita, meu Deus. Fui lá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tomei 11 mil reais. Cara, 11 mil reais naquela época. Juros. Era muita grana. Não. E os juros eram baixos, porque era o FAT. Era o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sim. Foi, se eu não me engano, foi 4%. Não, 3% ao ano. Cara, era assim, muito barato. Muito barato. Muito barato. E com 9 meses ou 8 meses para começar a pagar. Era isso mesmo. Era 8, 9 meses que começava a pagar. Só pagava uma intermediária no meio ali para pagar uma taxa e tal. E começava a pagar depois. Enfim. O que é que eu fiz? Quanto é a entrada? A minha sorte, que meu tio falou assim, cara, não dá o dinheiro pro cara sem... eu acho que eu dei 3 mil reais pra ele na época, ou 1.500 reais na época, não lembro. O molde, eu acho que custava uns 6 mil reais, se eu não me engano. Aí eu dei um terço, mais ou menos uns 2 mil, alguma coisa assim. Aí meu tio falou assim, não dá o dinheiro pra ele sem você assinar o contrato. Aí meu tio tem uma cadeira ali, né? Ele me deu o contrato, eu renomeei, né? Eu editei ele todo para minha empresa que eu tinha aberto. Só que um passo, só voltar um pouquinho antes aqui, eu não consegui o empréstimo. Eu tentei uns 4, 5 meses. Aí eu não conseguia, o projeto não andou. A minha ideia de montar o alarme não andou porque eu não tinha dinheiro. Aí meu tio foi no banco. Ele falou assim, cara, você foi lá, falou com o gerente, qual o problema de Anderson? Eu falei, rapaz, Anderson não tem faturamento, a empresa é nova e tal. Aí ele, eu sou avalista. Eu consegui porque meu tio foi lá e assinou, velho. Então, beleza. Aí eu fui do dinheiro pro cara. Aí o cara foi, demorou 4, 5, 6 meses e nada, velho. Não fez o projeto. Passou pra Fortaleza, um cara em Fortaleza. Enfim, a ferramenta não aconteceu naquele momento. Eu pressionei ele, aí ele pegou de volta o projeto, pegou do cara e ele começou a fazer. Só que eu não tinha mais dinheiro. E aí, meu tio que arrumou as placas de aço pra gente fazer a ferramenta. Resumindo, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu já era empreendedor, eu já queria, só que eu não entrei na área de projeto. Eu tava na área de projetos porque eu era empreendedor, mas não porque eu queria aprender projeto, porque né, e tal. Eu sempre gostei de criação, assim, mas eu nunca... E aí foi a primeira paulada que eu tomei. Não aconteceu, demorou meses e meses, eu tomei prejuízo e fiquei devendo ao banco. Sabe o que eu fiz? Falei, agora eu vou aprender a projetar. Olha lá. Então, aí eu falei assim, não, agora esses caras não vão passar mais a perna não, velho. Eu vou aprender a projetar o produto, porque aí eu aprendendo, eu vou chegar pro cara, você vai fazer assim, 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 eu vou controlar todo o timing, enfim. Beleza. Aí foi a minha primeira ferramenta, SolidWorks, né? Eu aprendi primeiro, meu software raiz é o SolidWorks. Sozinho. Eu comecei a aprender sozinho tava ali, só que é muito complicado sozinho, eu fui no YouTube e tal, né? Aí eu tive uma aceleração com o Gustavo, né? Aí o Gustavo, eu falei assim, Gustavo, ele tava no Senai na época, aí eu falei assim, Gustavo, cara, eu quero aprender e tal, ele me deu 2 módulos gigantes, 250 páginas, que ele tinha feito o curso, me emprestou, e aí eu sozinho em casa, e eu ligava pra ele pra tirar dúvida, mas eu destruí as 500 páginas, os 2 módulos, tipo assim, em um mês e pouquinho, e eu fiz todos os exercícios. Só que aí depois eu fiz um curso de 40 horas no Senai. Quando eu fui pro Senai fazer o curso, eu já estava tão avançado que eu virei monitor do Dudu.
que é meu amigo hoje. Dudu, falou assim, aí o Gustavo falou assim com o Dudu, o cara é fera, velho, o cara tem potencial, mas é bom ele fazer um curso com você. Aí ele, beleza, eu fui lá e eu virei monitor do Dudu. Na aula, né? Ele passava a atividade pra mim, e aí, beleza, e aí eu fui. O que aconteceu? Tô batendo aqui na mesa. Aí o que aconteceu? Eu aprendi SolidWorks. Só que eu tinha... Aí eu já sabia AutoCAD também, que eu tinha feito o curso de AutoCAD. Beleza. Aí eu tentei começar a vender meu serviço no comecinho de projeto. Só que eu não conseguia, era muito difícil naquela época, não tinha comunicação, não tinha celular, não tinha nada. O que aconteceu? Eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou dar um passo para trás para tentar dar outros para frente. Parei de empreender. O meu trabalho de empreendedor foi pro saco naquele momento. E aí eu cheguei no Senai e procurei uma oportunidade. Fui fazer uma entrevista. Tinha uma vaga lá e o gerente da área do Senai, o cara me entrevistou. Engraçado, né? Depois eu soube que ele percebeu em mim que eu tinha potencial, que eu tinha muito potencial e que eu não iria ficar no Senai. Ele não me contratou, cara. Você acredita? Poxa. Ele não me contratou. E ele falou depois. Ele falou assim, não, eu não contratei Anderson porque ele tem muito potencial e eu acho que ele não ia ficar com a gente. Tudo bem, é direito dele, nada de errado com isso, beleza. Eu demorei um pouco mais de evoluir, mas beleza, porque dentro do Senai você evolui bastante, né? Ou melhor, dentro de uma engenharia... Imersão, você evolui bastante. Beleza, só que meses depois, o Senai me ligou, falou assim, você quer dar aula de AutoCAD? Eu falei, quero, claro que eu quero. Porque como eu queria entrar no Senai, aí eu fui contratado para dar aula de AutoCAD. Eu comecei dando aula de AutoCAD. Só que eu queria entrar na área de projetos, né? Que era o meu foco. Aí, tem um não tem vaga de projetos. Exatamente. Não tem vaga. Eu falei, tudo bem, beleza. E eu dando aula. Na segunda turma, o legal é que que hoje é meu amigo, né, o Walter, e foi assim, ó, eu chegava cedo, eu chegava antes dos meus alunos, preparava todo o material, tal, preparava a aula toda, chegava antes dele. E aí teve um dia que eu falei assim, cheguei lá, eu não conhecia ele, né? Eu bati lá na engenharia, falei assim, tudo bom? Você me consegue? Era uma turma de 2 semanas, que era aluno do Senai mesmo, de 2 semanas. Aí ele falou assim, eu falei para ele assim, eu estava na primeira semana. O que eu queria fazer naquele momento? Eu queria avaliar o meu aluno, os meus alunos. Eu queria saber o nível que eles estavam, para ver se eu precisava voltar alguma coisa, nivelar a galera, né? Ou sempre avançar. tem né? Ou avançar. E ele gostou disso, velho. Eu fui assim, super inocente lá. Eu fui lá, eu falei assim, tudo bom, Walter? Você me arruma umas folhas de sulfite, A4? Aí ele falou, beleza. Aí ele falou, quanto você quer? Aí eu falei, quero 20. Aí ele, beleza. Ele pegou lá as 20. Quando ele me entregou, ele falou, pra que você quer 20 folhas de... né? Depois ele me falou que ele já estava me sondando e ele queria, né, saber. Aí ele falou assim, eu falei assim, porque eu quero, eu tenho uma semana de treinamento com meus alunos e eu quero avaliar eles, eu quero entender se eles estão no nível bacana ou se eu preciso revisar alguma coisa. Rapaz, olha que legal. Naquele momento, ele falou assim, pô, eu vou chamar esse cara. Aí quando tava acabando a aula, a Suzana veio e falou assim, Anderson, o gerente da área quer falar com você. Aí eu falei, ixi. Fiz alguma coisa. Fiz alguma cagada. Foi aquelas folhas. Vou ter que pagar, falei, caraca, vou ter que pagar aquelas 20 folhas. Eu fiz alguma merda. E eu fui nervoso mesmo, porque, pô, do nada o cara quer falar comigo. Aí ele pegou tudo, bom, beleza, vem cá, me fala um pouco de você. Eu falei um pouco de mim, o que você sabe fazer? Assim, tá na faculdade? Eu tinha acabado de entrar. Tô sim. Aí ele falou assim, beleza então, eu tenho uma vaga de estágio aqui. Só que eu já estava trabalhando em outro lugar. E eu ganhava R$820. Nossa, que precisão. 820, eu ganhava R$820 nessa empresa que eu estava, que era numa empresa de projetos de esquadria em PVC. Aquelas esquadrias de sacada, eu fui para São Paulo. Em SolidWorks, né? Em AutoCAD. Às vezes eu fazia alguma coisa SolidWorks para mostrar para o cliente, que é em 3D bonitinho e tal. Bonitinho. Só que eu já estava nessa empresa, o cara me mandou para São Paulo, tomei treinamento, e aí eu assumi a área de projeto dele, sozinho, velho. Como era pequeno, então dava para dar conta. Né? Depois eu comecei um aprendizado anterior. Eu estava procurando um emprego, porque eu precisava pagar minha faculdade e tal. Aí ele falou assim, você está trabalhando? Aí eu falei assim, olha, eu estou trabalhando numa empresa, mas não tem problema não, eu quero vir para cá. Aí ele falou assim, mas essa vaga aqui é uma vaga de estágio. Aí eu falei assim, não tem problema. Aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho.
Só que eu não sei quanto é o salário. Eu falei, não importa, não tem problema, não importa o salário de verdade mesmo. Ele falou assim, eu não sei quanto é o salário, porque eu pedi essa vaga agora, só que é uma vaga de estágio, é uma bolsa. Aí eu falei assim, não tem problema. Aí ele falou, então tá bom, beleza. O que aconteceu? Eu saí pulando de alegria, velho. Nossa, que fantástico aquele dia. Aí eu fui, então você pode passar já no RH para dar documentação, tal, tal. Eu fui lá e dei a documentação. Fui lá, na verdade, perguntei o que era e trouxe a documentação no dia seguinte. Só que eu tava trabalhando nessa outra empresa, né? Cheguei pro cara e falei assim, ó, vou sair. Aí ele, por quê e tal? Eu falei assim, não, porque eu vou trabalhar no Senai, que é o que eu quero fazer, eu quero ir para a área de projetos e tal. Projeto assim, projeto de produto, projeto, né? Para um outro nível. Ele aumentou meu salário, velho. Aí eu falei assim, não, mas não é questão de salário. Porque lá você é estagiário. Ele me chamou de maluco. Você é maluco? Eu falei, cara, eu vou, porque eu quero. Só que eu tinha um problema. Eu pagava minha faculdade. E minha faculdade, na época, era 600 e poucos reais, 150 reais, por aí. Só que eu não sabia quanto eu ia ganhar. Aí eu cheguei em casa e falei assim, pai, eu tenho uma boa e uma notícia pro senhor. Aí ele, o que foi? Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar no Senai, cara. Ele é mesmo, porque ele sabia o que eu queria, né? Inclusive, ele pagou aquele meu projeto, meu curso de SolidWorks. Eu pedi pra ele, ele falou assim, não, vai lá que eu pago pra você. Aí eu fui lá. Ele foi comigo, na verdade, passou o cartão lá. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, mas e aí a faculdade? Eu falei assim, ó, pai, eu preciso pagar a faculdade, mas eu não sei quanto eu vou ganhar no Senai, vai ser estágio. Aí, porque eu pagar minha faculdade, ele não precisava pagar, né? Aí ele, pode ir. Aí você quer? Pode ir que eu te ajudo. Não tem problema. Aí eu falei, beleza, tá bom. Aí fui lá, pedi pra sair pro cara, o cara pediu pra eu treinar alguém, pra ele treinei pro cara. Eu saía do Senai e ia pra lá, pra empresa dele, pra treinar outra pessoa. Fazia projeto em casa pra não atrapalhar ele, né? Eu não queria atrapalhar ele. Mas eu falei pra assim, ó, eu vou ter que sair rápido. Mas eu não vou te abandonar. Todos esses projetos seus, você não precisa pagar nada. Eu vou fazer e bote uma pessoa aqui, ou uma ou duas, quem você quiser, e eu ensino essas pessoas. Ele, beleza. Isso é importante, tá? O bom relacionamento. Exatamente, porque eu não sabia que eu poderia, né? Talvez precisava voltar e tal. Aí ele, beleza, tá bom. Pronto. Aí fui pro Senai, aí entrei. Quando eu fechei, que eu fui assinar o contrato lá, R$320. A faculdade era 600 e porrada. Aí eu falei, quando eu olhei, eu falei, caramba, velho. Mas beleza, tudo bem, era o que eu queria, entendeu? Eu tava dando um passo para trás para dar vários para frente depois. E eu não me arrependo. Beleza. O que aconteceu? Dentro do Senai, eu comecei a aprender outros softwares. E aí fui aprendendo aí Dias, Catia e tudo mais, lá. E aí eu tive a oportunidade, eu fui convidado. Só que antes disso, antes de eu entrar na Ford, nesta empresa que eu estava, né, que era a Esquadrilha PVC, eu conheci um diretor, o Aquino lá, que era da Valeo. Ele era diretor da planta de Camaçari. Esse cara, eu estava no projeto da casa dele, né, eu estava apoiando o engenheiro lá, e o engenheiro saiu. E aí, só que eu sabia que esse cara era da Ford, velho. Esse cara era o diretor de uma planta, de um supplier da Ford, sabe? Eu queria fazer amizade com ele porque eu queria pedir uma vaga lá. Eu falei, cara, oportunidade e tal. Eu conheci ele, muito gente boa, hoje ele tá na Itália. E aí, só que eu só consegui me aproximar dele porque não ia chegar do nada, né? Pra falar alguma coisa, não ia chegar do nada. Aí, o que aconteceu? O engenheiro que era responsável dessa obra dele saiu. O dono da empresa que eu trabalhava, antes de ir pro Senai, falou assim, Anderson, vai lá na obra do Aquino e faz a medição de novo de todas as janelas dele. Que era, né, porque era uma empresa que eu trabalhava que era fazer esquadria em PVC e portas, janelas, mas e fazia a sacada da Vetrosystem lá no sistema Vetrosystem. E beleza, eu fui lá, cara, 90% dos vidros estavam errados. Caramba. As medições. Aí eu na hora, olha só o que eu fiz. Na hora. Quando eu vi aquilo, eu medi 2 vezes, cara. Eu fiz de novo, falei, caramba, tá errado, velho. Aí o que eu fiz? Liguei pra empresa, pra falar com o dono da empresa. Ele falou assim, eu liguei pra ele, aí ele não tava, liguei pro celular dele, ele não tava. O que eu fiz? Falei pro pessoal lá do projeto, falei assim, ó, me dá o telefone do fornecedor. Aí ele, mas por quê? Me dá o telefone. Liguei lá pro fornecedor, falei, pode cancelar o pedido. Olha só, velho. Audácia. Eu pode cancelar, eu tenho certeza do que eu tô falando. Pode cancelar. Rapaz, eu cancelei. O cancelamento ia atrasar a entrega. E o cara queria ir pra dentro da casa dele. Entendeu? Olha só. Ele falou assim, ó, se você cancelar, vai atrasar 20 dias. Eu pode cancelar. Aí, quando eu cancelei,
Quando eu cheguei na empresa, que o dono chegou, ele, você é maluco, começou a brigar comigo. Eu falei, calma, velho, você tem certeza absoluta? Você quer ir lá comigo medir? Aí ele falou assim, vou medir, pega o relatório ali. Aí pega o relatório que era do engenheiro anterior. E eu fui lá com ele. A gente fez a medição. Ele, Anderson, ele ia tomar um prejuízo absurdo. Absurdo. O que aconteceu? Ele mandou um e-mail pro dono da casa lá, pro Aquino, e explicou o que aconteceu. Aí, quando eu tava lá, ele falou assim, aí o Aquino veio, né, um dia eu tava lá, ele falou assim, é você que tava foi você que identificou esse problema aqui? Aí eu falei assim, foi, parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque segundo o seu chefe lá, ele iria tomar, porque não é culpa do cliente, né, é culpa da empresa. Ele iria tomar um prejuízo enorme, enorme. A casa do cara era a casa, velho. Uhum. Imagina, tinha uma parede de vidro, só pra ter ideia, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eu fui, aí eu falei assim, puxa, tudo bom isso aqui, eu posso ver. Aí eu aproveitei, porra, eu já sabia solo de Ox, já sabia tocar. Aí o Ricardo de Aquino falou assim, foi você o rapaz que salvou aqui, porque seu chefe ia tomar um maior prejuízo. Então eu falei assim, foi, eu vi, fiz a medição e deu, parabéns, viu? Porque por ele me falou que por ele não iria cancelar, né? Ele não iria cancelar o pedido. Bacana. Aí eu tive a oportunidade e falei assim, poxa, senhor Ricardo, tudo bom? Posso te perguntar uma coisa? O senhor trabalha na Ford, né? Falei pra ele assim. Ele né, eu trabalho lá no supplier. Eu falei assim, eu gostaria de uma oportunidade lá. Aí ele falou assim, sério? Mas você sabe projetar e tal? Eu falei assim, eu tô estudando, eu já sei mexer no CATIA, no IDEAS. Aí ele falou, caramba, você aprendeu C3P onde? Eu falei assim, amigos meus estão me ensinando. C3P é o método que a Ford usa, né? Este cara falou assim, você quer fazer algumas entrevistas lá? Eu falei, gostaria. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou mandar um e-mail para algumas pessoas, tá bom? Eu falei, beleza. Ele mandou um e-mail para 4 empresas. E eu me lembro como se fosse hoje. Infelizmente eu não me lembrei para poder abrir aqui o e-mail dele. Ele falou assim, no e-mail dele, ele descreveu, Anderson é um profissional, mais ou menos assim, né? Anderson é um profissional de qualidade e com muitas habilidades. E qualquer empresa que contratar ele vai ter um excelente profissional. Caramba, aí o que aconteceu? E de muito potencial, ele está estudando ainda e tal. Pronto, beleza. Essas 4 empresas, as 4 me chamaram para entrevista. Fiquei muito feliz, muito feliz. E eles só pediram meu currículo na hora. Por quê? Porque eu tive uma indicação de um diretor, tal, um cara, sim, né? Então, e as pessoas me chamaram, as empresas me chamaram. O que aconteceu? Eu não estava preparado. Eu perdi todas as entrevistas. Todas as 4 que eu fiz, eu perdi. E aí teve um cara que é da Sodécia, foi o único cara que me deu um feedback verdadeiro. Ele me fez um teste lá, ele pediu para fazer um bracket, fazer um desenho 2D, pediu para fazer uma leitura. Eu não estava preparado ainda. Porque eu nunca tinha visto um trabalho da indústria, sabe? Eu só mexia com desenho bobo, assim, de aprendizado, de módulo. Essa é a diferença. Eu nunca tinha visto um trabalho de uma Ford da vida, de uma montadora, de uma Volkswagen. Eu não tinha visto, naquela época eu não tinha visto. Eu sabia fazer um rebatimentozinho, isso eu passei. Só que quando eles falaram assim, ó, pra entrar aqui, precisa ser um cara que já tenha mais ou menos uma certa bagagem. Pelo menos tem que ter alguma experiência. Para essa vaga. Ou então você vai entrar como trainee e tudo mais. Mas essa vaga, o cara já tem que entrar jogando já. Uhum. E eu tinha 0 experiência, né, na indústria, assim, né? E eu fiquei triste. Falei, pô, tá bom. E esse cara, o Colombo, foi o único cara que me deu um feedback. Aquele cara, você tem potencial. Os outros falaram assim, ó, a gente vai ligar pra você caso você tenha passado. E ele foi o único que falou assim, ó, você tem potencial. Eu percebi que você tá, mas estude mais isso. Pegue o software, pegue peças mecânicas, faça assim, tal. Falei, tá bom, beleza. E aí eu comecei a estudar. Foi um dezembro naquela época. E eu passei o final do ano. Eu lembro que no 1º de janeiro daquele ano, eu tava com o livro na mão estudando, velho. Tava com o CAD lá, modelando e tal. E eu ganhava muito pouco, né? Eu tava com 300 e poucos reais na verdade, nessa época eu tava ainda na empresa anterior, que era 820. Beleza. Aí não consegui entrar. Aí eu queria entrar pro Senai. Por quê? Porque eu ia entrar num ambiente
que tinha outros profissionais e tal, e eu consegui. Aí eu fui convidado pelo Walter, e aí eu entrei. Como estagiário, mas entrei. Beleza, olha só. Naquela época, a gente tá falando de 2005, 2004, por aí. Naquela época, eu tava ganhando 350 no Senai, né? Aí, um ano depois, eu fui fazer outro teste. Depois daquele momento que eu perdi as entrevistas e tal, eu fui fazer outro teste na Ford em Camaçari. Para uma supplier, né? Não foi para Ford, foi para uma empresa que prestava serviço, né? Uma Dortec, né? Tipo, o que hoje a Dortec faz. E aí eu passei. Olha só, eu tava ganhando R$350. Naquela época, eu fui ganhar R$2.500. Naquela época, sabe? Então, aí o que aconteceu? Beleza, eu já tava lá dentro. Aí eu comecei a me especializar. Aí sim, eu lá dentro, depois que eu peguei aprendizados no Senai e tudo mais, aí eu comecei a mergulhar no aprendizado de projetos automobilísticos. Aí eu comecei a estudar. Na ferramenta, né? Na ferramenta. E aí teve a CATIA, evoluí no CATIA, aprendi superfície e tal. Aí aprendi o Aysen, fui pra empresa, aprendi o Aysen Surf. Neste momento, quando eu comecei, que eu aprendi realmente a desenvolver produto, eu já tinha formado engenheiro também já. Aprendi o Aysen, comecei a modelar a superfície classe A, fui para São Paulo e tal. Aí eu saí, aí sim, aí eu já tava, o 2.500 foi no começo. Depois, eu fui para um valor, aí eu virei PJ. Aí eu fui para um valor hora, ganhando R$40 por hora. Quando eu aprendi o Aysen, que eu comecei a integrar tudo, eu saí para R$75 por hora. Então, eu ganhava R$75 por hora. Antes de montar a Dortec, né? Na verdade, eu já até tinha a Dortec, só que era no comecinho. Então, eu prestava a Dortec, era uma empresa, era eu sozinho. Era um autônomo. Era um autônomo que eu emitia nota. Então, o começo da Dortec nasceu assim. Né? E aí eu vi algumas oportunidades e comecei a ir atrás de contratos. Né? E aí a empresa foi crescendo. Então, eu antes da empresa virar uma empresa, porque eu era um negócio, né? Então, existe uma diferença entre empresa e um negócio. Então, era um negócio ainda. Eu emitia nota. E aí, pronto. Aí a coisa aconteceu. Tá? E aí eu comecei a faturar bem. Entendeu? Não, e assim, pra você ver, né? Uma coisa que ele passou aí ao longo do que ele foi contando, né? Nesse final, onde ele fala que ele junta todas as habilidades dele, né? E isso praticamente dobrou o valor da sua hora. Então, isso prova, né? Que é um crescimento exponencial, obviamente. E prova como é importante você estar em constante aprendizado, né? Então, projetista de produto, o Anderson começou, ele estava em paralelo com a faculdade. Então, ele não tinha graduação, não tinha experiência, mas começou, né? Por um motivo particular, né? Que foi a questão do desenvolvimento de um produto. Mas começou. Assim como pode ser para qualquer pessoa buscando entrar no mercado de trabalho, buscando especialização, enfim. É um motivo para entrar. Então, ele entrou nesse meio e buscou, que a gente fala que buscou pessoas que pudessem guiar ele nessa trajetória. Então, foi a decisão de ir para o Senai, né? Exatamente. Então, buscou mentoria, né? Buscou pessoas que trabalham com isso, que ia ter uma imersão, que ia ter um crescimento maior nas ferramentas digitais. Então, passou pelo SolidWorks, AutoCAD, CATIA, até chegar no Aysen, que para quem já está na área de desenvolvimento, né? Se a gente for falar assim, em escalas de aprendizagem, o SolidWorks é um software mais acessível, né? Passando por CATIA, que já é um software com mais, como é que eu posso falar? Um software high-end, né? High-end, exatamente. Com mais soluções. Exatamente, ferramentas, soluções. E passando pro Aysen, né? Que já é um software de modelamento de superfície, né? De classe A. Então, é um software também que já tem uma complexidade aí bem de aprendizagem também bem maior. Então, quando ele migrou do CATIA, tipo assim, ele subiu de nível total, assim, sabe? Então, e ele só conseguiu isso graças a essa imersão também, né? E essa vontade dele de cada vez mais se especializar. Então, ele hoje é um expert, né? Então, Anderson chegou em uma posição de expert graças a todas essas habilidades que ele foi desenvolvendo. E é importante, e a gente tá trazendo, inclusive, esse exemplo para ver como é acessível, né? Como sim é possível e como vale a pena, né?
Com certeza. Então, vale muito a pena queira você ser CLT, autônomo, ou até, quem sabe, um dia dono de empresa também. Então, vale muito a pena. É um investimento que você faz hoje que é muito válido. Ou desenvolvedor de produto, né? Você pode não... Mas desenvolver, você tem uma ideia de um produto, de uma solução, de um projeto, e você quer desenvolver aquilo, cara... É uma renda aí, sabe? Seu produto vai ficar sendo comercializado. Então, vale muito a pena, muito a pena. Depois a gente pode até trazer algumas áreas, né? De projetista de produto, né? Não só dentro de automobilísticas como Ford, enfim. E vale ressaltar uma coisa, viu, Gabriela? Eu só consegui alavancar a Dortec por conta das habilidades que eu tinha. Exatamente. Porque se eu tivesse ficado só no modelamento do CAD, ou na engenharia de produto, sabendo fazer engenharia de produto, ou usando a ferramenta não, só na parte conceitual, eu não conseguiria alavancar a empresa. Porque eu iria entregar menos. Sim. Quando eu passei a saber projetar produtos, saber fazer análise geológica, saber desenvolver com técnicas de feasibility, de package, enfim, fazer a engenharia do produto, e depois entrou com a superfície avançada, com classe A e tudo mais, eu consegui entregar mais. Aí eu conseguia fechar contrato. Sim. Porque eu consegui entregar mais. E saber o que você estava falando, né? Exatamente. Que isso é muito importante. Você precisa ter o conhecimento, principalmente quando chegar em um nível como esse, né? Você precisa ter o conhecimento, porque senão você cai no risco de falhar muitas vezes. E quando você tá nessa posição e falha muitas vezes, isso acaba com o seu negócio. Não, então, com certeza. Você precisa ter o conhecimento e o domínio disso, né? Mas, voltando um pouquinho, né? Não é nível de CEO já. Aí já tá muito nível hard. Mas como projetista de produto, essa sua trajetória é muito importante. E hoje isso tá mais fácil. Então, a caminhada que pro Anderson foi hoje tá mais acessível, hoje tá mais fácil. A internet, né, os meios. Então, procure comunidades, procure pessoas que estão respirando esse ambiente, respirando o projeto, que tem dicas legais, pessoas que já passaram por isso, né? Que tem dicas legais. E, assim, se especializa, vira um expert. Claro que você não vai começar nisso do dia pra noite, você não vai começar com sua hora lá em cima, mas você vai se tornar. Isso é fato. E tem vaga, né? E a gente vai trazer até alguns... e a Dortec também tem essa parceria, né? Então, disponibiliza também, indica também. Então, assim, se especializa. Assim, é fantástico. Eu adoro. Eu sou apaixonada pela área de desenvolvimento de produto. A gente já quebrou até alguns paradigmas aí, né? Que tem em volta disso. Até quando eu falo, até com colegas meus, sabia? Quando eu falo com o que eu trabalho, as pessoas ficam com essas mesmas para aí. Então, é bom, interessante, interessantíssimo esse exemplo aí, em primeira mão. Maravilha. Nessa live de hoje. Então é isso, acho que a gente explicou um pouquinho, né? Qualquer dúvida, manda pra gente nas redes sociais e segue a gente aí que vai vir muito conteúdo bacana aí. Massa, excelente. Compartilha, manda pros amigos que têm interesse em desenvolver nessa área, que é fundamental. Essa é a função da Dortec Academy, tá? A gente tá aqui para trazer conteúdo relevante, para ajudar que você se posicione como expert em desenvolvimento de produto, né? Em projeto de produto, de um modo global, tá? Para que você fique sendo cogitado aí no Instagram e tal e tudo mais, no LinkedIn principalmente, pelas multinacionais, por grandes empresas no mundo. Exatamente. Beleza?